Fala galera, tudo bom com vocês? Vamos embora aí para mais uma aulinha da gente, tá certo? Mais uma aula sobre cinética química, tá bom? Hoje a gente vai terminar, tá pessoal, esse assunto de cinética química. Na aula passada a gente falou sobre os fatores, né, que influenciam a velocidade de uma reação. Falou de velocidade média também, tá bom? Mas o foco da aula passada foram os fatores, né? A temperatura, a concentração, a superfície de contato, o uso ou não de um catalisador. Diria para vocês que é a parte mais importante desse assunto, tá beleza? Hoje a gente vai ver uma segunda parte de cinética química, tá bom? É um assuntozinho um pouco mais matemático, digamos assim. Em termos de importância dentro de cinética, eu diria que tem um pouco menos de importância do que os fatores, tá certo? Mas é importante a gente ver, pode ser que seja cobrado para você lá na hora da prova, tá bom? Então vamos embora. O que é que a gente vai ver hoje? Hoje a gente vai estudar o que a gente chama de lei de velocidade. Se eu fosse fazer um paralelo com física, lá em física a gente estuda a velocidade média, depois a gente estuda a velocidade instantânea, a velocidade que um corpo tem em cada instante de tempo. Que é a mesma ideia. Em química a gente primeiro estuda a velocidade média da reação, que é a taxa média com que a reação se processa, depois a gente estuda a velocidade instantânea. Na verdade, a lei da velocidade, galera, ele vai dizer pra gente como não é que vai dizer, vai mostrar para a gente de maneira explícita, né, como é que a velocidade depende das concentrações dos reagentes. A gente sabe que se a concentração aumenta, a velocidade também aumenta. Mas será que aumenta muito, aumenta pouco? Será que os reagentes têm a mesma influência sobre a reação? Tá? Então, essas características, né, a gente vai ver dentro da lei de velocidade. Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai expressar a velocidade de uma reação em termos das concentrações, tá certo? Como eu falei antes, a gente tinha só uma ideia qualitativa de como é que era essa dependência. Agora a gente vai ter uma ideia quantitativa de como é essa dependência, tá certo? Então vamos embora. Ó, primeiro de tudo, a lei que vai definir para a gente como é que a velocidade depende, tá certo? Da, das concentrações, é o que a gente chama de lei da ação das massas, que foi desenvolvida por esses dois cientistas. A gente chama essa lei de lei de Gutenberg e Voigt, tá certo? Mas é mais conhecida como lei de ação das massas. O que é que diz essa lei de ação das massas? Se liga, tá, pessoal? A lei de ação das massas diz assim, ó, que a cada temperatura, ou seja, numa temperatura fixa, a velocidade de uma reação ela é diretamente proporcional às concentrações em quantidade de matéria dos reagentes elevados a coeficientes ou expoentes determinados experimentalmente. Então, mais uma vez, a velocidade de uma reação ela é diretamente proporcional ao produto das concentrações de quantidade de matéria, né, concentrações molares, dos reagentes, tá certo? Elevados a coeficientes, a números que são determinados experimentalmente, certo? Eu sei que o enunciado da lei pode ser que seja um pouco complicado, mas vamos equacionar isso para ficar melhor. Então imagina que você tem uma reação aí qualquer. A mais B mais C dando X, Y mais Z, dando alguns produtos. Então, a lei da ação das massas diz o seguinte, que a velocidade da reação ela é uma constante, a gente chama de constante de velocidade, que multiplica a concentração de A elevado a um alfa, a concentração de B elevado a um beta e a concentração de C elevado a um determinado gama. Tá certo? Desculpa. Então, a velocidade de uma reação, tá bom? É dado por uma constante que multiplica a concentração de A, beleza? Concentração de A que elevado a um alfa, tá certo? Que multiplica a concentração de B elevado a um beta, que multiplica a concentração de C elevado a um gama. Perceba que eu tive o cuidado de não escrever os expoentes aqui como sendo A, B e C. Eu botei um alfa, um beta e um gama para dizer para você que eles não necessariamente têm o mesmo valor. Então você não pode chegar, olhar uma equação e já escrever a lei da velocidade dizendo que o alfa é igual ao Azinho, o beta é igual ao Bzinho e o gama é igual ao Czinho. Ou seja, esses expoentes, eles não necessariamente são os coeficientes estequiométricos, tá, galera? Às vezes pode ser, mas geralmente não são. Aí você me pergunta, professor, como é que eu calculo então esse alfa, esse beta e esse gama?
Segundo a lei de ação de massas, esses coeficientes eles são calculados experimentalmente, ou seja, você tem que ir no laboratório, fazer algumas experiências e a partir de algum método você descobre quem é o alfa, quem é o beta e quem é o gama, que pode ou não, tá certo? Coincidir com aqueles coeficientes estequiométricos, tá certo? Por exemplo, vê essa reação NO2 mais CO dando NO mais CO2. Quando eu fui no laboratório, fiz os experimentos, eu descobri que a velocidade é assim. Velocidade é uma constante, certo? Uma constante cinética que a gente fala, que multiplica a concentração do NO ao quadrado só, certo? Aqui não aparece o CO porque o coeficiente dele calculado experimentalmente é zero, sacou? Então, NO2 ao quadrado. Então, perceba que o coeficiente aqui da lei da velocidade não foi igual ao coeficiente estequiométrico. Não necessariamente vai ser. Beleza? Então tome cuidado com isso. Não necessariamente é igual. Um exemplo agora. H2 mais I2 dando 2 de HI. Quando eu fui no laboratório, fiz as continhas, apliquei um método lá para descobrir os coeficientes, eu cheguei na conclusão que a velocidade é igual a uma constante vezes concentração de H2 elevado a 1 vezes de I2 elevado a 1. Nesse caso específico, coincidiu, certo? Foi o mesmo, mas poderia não ter coincidido. Mas eu só posso garantir que coincide depois que eu fizer o quê? Uma determinação experimental. Outro exemplo, ó. Como é que a gente faria isso então, galera? Como é que eu determino a lei de velocidade? Como é que eu determino aqueles coeficientes? Bom, como eu falei para vocês, vocês têm que fazer uma análise experimental, certo? A gente não vai fazer uma prova experimental, certo? A gente não vai fazer uma provinha experimental. Então, o que é que a gente vai precisar fazer? A gente vai precisar analisar os dados de um experimento, certo? Só um detalhezinho aqui, ficou faltando um 2 no balanceamento, tá bom, galera? Se vocês estiverem achando estranho, tá faltando um 2 aqui. Então, a gente vai ter que analisar os dados experimentais, ou seja, alguém foi lá no laboratório, fez os experimentos, certo? E viu essa dependência aí da concentração e da velocidade. Por exemplo, o cara foi aqui no laboratório, certo? Fez uma experiência. Quando a concentração do H2 foi 2 mol por litro, acredita? A do NO foi 6 mol por litro, a velocidade deu 40 mols por litro por tempo, pode ser por segundo. Aí ele fez outro experimento. Quando a concentração do H2 foi 1 e a do NO permaneceu 6, a velocidade diminuiu para 20. Então perceba que a velocidade aí alterou devido à mudança das concentrações. No experimento 3, ele aumentou a concentração de H2 para 6 e diminuiu a de NO para 2, aí já deu 12. E no último experimento, ele manteve aqui a concentração de H2 em 6 e a do NO ele deixou 1, diminuiu para 3. Então, com essa análise, analisando esses dados dessa tabela, a gente consegue determinar a lei da velocidade, ou seja, a gente consegue determinar quais são aqueles coeficientezinhos lá da lei da velocidade, certo? Como é que a gente faz isso? É bem simples, tá, galera? É bem simples mesmo, não tem que se estressar. Certo? É uma análisezinha, sabe, de proporção, mais nada. Uma coisa é certa, eu sei que a velocidade, certo, é igual a uma constante vezes a concentração dos reagentes, tá, galera? Que é NO, tá bom? Dos reagentes elevados a algum coeficiente específico. Eu chamei de x e y, certo? Então isso vem da lei da ação das massas, tá certo? Agora a gente tem que determinar x e y. Como é que você faz? Vamos lá, presta atenção. Você pega a tabela e faz o seguinte: sempre que você tem uma tabela dessas de dados cinéticos, para você descobrir os coeficientes, basta você comparar duas linhas dessas daí, certo? Compare duas linhas e você consegue tirar de cara quem são os coeficientes. Então, primeiro, você vai escolher duas linhas para comparar. Quais são as linhas que você vai escolher para comparar? Você vai escolher sempre duas linhas onde a concentração de uma espécie química, de um dos reagentes, ficou constante e a da outra variou. Por que eu estou fazendo isso? Porque se eu olhar da linha 2 para a linha 1, a concentração do NO é a mesma. Então, a influência do NO sobre a velocidade não mudou nada. Agora, a concentração do H2 dobrou. Então, se a velocidade mudar, ela só está mudando devido à mudança da concentração do H2.
Então, analisando duas linhas onde uma das espécies é constante, eu consigo analisar a dependência da velocidade com apenas um dos reagentes. E aí eu percebo o seguinte, ó, da linha 2 para a linha 1, a concentração do H2 dobrou, multiplicou por 2, né? Passou de 1 passou para 2. Quando a concentração do H2 aumenta, quando ela dobra, a velocidade também dobra. Ou seja, se a concentração do H2 dobrou e a velocidade também dobrou, isso é uma evidência de que elas são proporcionais que a velocidade é proporcional à concentração elevado a 1, certo? Uma funçãozinha, né? Uma dependência aí de primeiro grau, tá certo? Então, toda vez que você tem uma grandeza dobrando ou alterando algum valor e a grandeza dependente também altera o mesmo valor, quer dizer que elas são proporcionais no expoente 1, tá certo? Então, se a concentração do H2 dobra e a velocidade dobra, isso quer dizer que, matematicamente, o expoente do H2 na lei de velocidade é 1. Se triplicasse e também triplicasse, o expoente era 1. Se multiplicasse por 10 e a velocidade também multiplicasse por 10, o expoente era 1. Então, se você fizer essa análise e na hora que a concentração mudar um fator, a velocidade mudar o mesmo fator, isso é uma evidência de que o expoente da concentração é 1. Então, com essa análise, eu já matei o expoente do H2. Aí agora a gente vai para quem? Para o NO. Se no H2 eu escolhi duas linhas e que o NO era constante, para descobrir o expoente do NO, é só eu olhar duas linhas em que o H2 é constante. Por exemplo, a linha 3 e a linha 4. Se eu olhar direitinho, de 4 para 3, né, se eu comparar essa subida, a concentração do H2 ficou a mesma. Então, se a velocidade mudar, é só por causa do NO. E de fato, né, quando o NO muda, a velocidade também está alterando. Quando a concentração do NO dobra, o que acontece com a velocidade? Se a gente analisar direitinho aí, de 3 para 12, a velocidade fez o quê? Quadruplicou, ou seja, aumentou 4 vezes. Então, vê, agora foi uma situação diferente, né? Qual? A concentração dobrou e a velocidade aumentou 4 vezes. Aí você tem que perceber o seguinte, 4, galera, nada mais é do que 2 ao quadrado. Ou seja, quando a concentração dobra, o que acontece com a velocidade acontece ao quadrado. Então, se a concentração dobrou, a velocidade aumentou 2 ao quadrado. Então, esse dado aí, essa análise, permite a gente deduzir que a velocidade ela é proporcional à concentração de quem? Do NO, só que é elevado ao quadrado. Por quê? O que aconteceu com o NO aconteceu com a velocidade ao quadrado. Então, com essas duas análises, olha o que eu descobri. Eu descobri o seguinte, que a velocidade é proporcional à concentração de H2 elevado à primeira e a velocidade é proporcional à concentração do NO elevado ao quadrado. Se eu juntar essas duas informações, olha o que é que eu vou ter, pessoal. Eu vou ter que a velocidade é igual a uma constante que multiplica a concentração de H2 elevado a 1 vezes a concentração de NO elevado ao quadrado. Então, com aquela análise daquela tabela, comparando linhas, eu consigo descobrir quais são os coeficientes de cada espécie química. Mais uma vez, né, perceba o que, galera? Perceba que os coeficientes eles não são necessariamente os dois, né, iguais aos coeficientes estequiométricos. O do NO até que é, por coincidência, mas a do H2 não é. Tá certo? Então, assim que a gente vai fazer. O que a gente pode tirar também, se for necessário, se for pedido, às vezes não é não, às vezes a gente só está interessado nessa expressão, é o valor da constante da velocidade, certo? Como é que a gente acha a constante de velocidade? Galera, se eu já sei a expressão, é só eu escolher uma dessas linhas daqui e substituir os valores, tá bom? Por exemplo, eu escolhi a primeira. Vê, quando a velocidade for 40, a concentração do H2 é 2 e a do NO é 6. Aí eu substituí. 40 é igual a K, que multiplica 2 elevado a 1 vezes 6 ao quadrado. Fiz as minhas continhas, eu cheguei que o K é 0,56. Então, se a questão pedir para você algo do tipo, tá certo? É só você substituir os valores e calcular. Beleza? Então, vamos aqui fazer uns exercícios de fixação, só para a gente dar aquela reforçada, tá bom? Nesse
nisso aí que a gente acabou de aprender. Vê só, então imagine. Considere a reação hipotética apresentada a seguir. A tabela abaixo apresenta os valores experimentais da velocidade da reação, medidos em diferentes concentrações dos reagentes. Neste experimento, a única variável foi a concentração dos reagentes, certo? Então ele quer saber qual é a expressão da lei da velocidade. Galera, segundo a lei da ação das massas, eu sei que velocidade o que é? Vai ser uma constante que multiplica a concentração dos reagentes, tá certo? Elevado a algum número. Vou chamar esse algum número de x e y, beleza? Como é que a gente vai descobrir quem é x e quem é y? É só a gente fazer aquela análise que a gente aprendeu agora. Vê só, dá um zoom aqui, certo? Como é que a gente vai fazer essa análise? Seguinte, vou escolher duas linhas onde a concentração, por exemplo, do BC é constante e a do H2 muda. No caso aqui, ó, a linha 1 e a linha 2. Deixa eu até botar de outra cor aqui para ficar em evidência. Certo? Então, da linha 1 para a linha 2, a concentração do H2 faz o quê? Dobra. Quando a concentração dobra, galera, o que é que acontece com a velocidade? Se você olhar direitinho aí, você percebe que ela também dobrou. Certo? Então, dobrou uma, dobrou a outra. Quando eu analiso agora duas linhas onde a concentração do A2 é constante e a do BC muda, eu analiso a primeira e a terceira, certo? Então, ó, da primeira para a terceira, o que é que acontece? A concentração do BC multiplicou por 3. O que é que aconteceu com a concentração? Desculpa, com a velocidade. Se você tiver com dificuldade de olhar, é só você dividir o maior pelo menor. Mas se você percebeu aqui rapidinho, isso aqui multiplicou por 9. Então, uma triplicou e a outra aumentou 9 vezes. Aí você tem que lembrar o que, galera? Que 9 é 3 ao quadrado. Ah, Rafa, então vamos embora. O que é que a gente tem aqui? Então, vê só. Quando a concentração... Deixa eu alterar aqui. Quando a concentração de H2 ela dobrou, o que é que aconteceu com a velocidade? A velocidade dobrou também. Ou seja, isso aqui é uma evidência de que a velocidade é proporcional à concentração de A2 elevado a 1. Se o que aconteceu com a concentração acontece com a velocidade, o expoente é 1. Já no caso do BC, o que é que aconteceu? Quando a concentração dele aumentou 3 vezes, o que é que aconteceu com a velocidade? A velocidade aumentou 9 vezes. Cuidado, tá, galera? Nesse caso aqui, certo? Para essa análise, a gente vai considerar como 9 sendo 3 ao quadrado. Beleza? Eu sei que 9 é 3 vezes 3, você vai ter um impulso de falar 3, o expoente. Mas nesse caso, a gente tem que analisar a potência, tá bom? Então, 9 é 3 ao quadrado. Então, o que é que aconteceu aqui? A velocidade aumentou um fator e a concentração aumentou um fator e a velocidade aumentou do mesmo fator, só que ao quadrado. Então isso é uma evidência do que a concentração está elevada ao quadrado. Ou seja, velocidade que é constante, concentração de A2 elevado a 1, concentração de B6, elevado ao quadrado. Resposta letra D, certo? Professor, sempre vai ser assim, sempre eu vou dar para fazer dessa forma. De fato, assim, na grande maioria, eu não lembro uma questão que não seja assim. Você consegue, com essa análise, descobrir, tá certo, quais são esses expoentes. Ah, professor, e se quando um dobrar, o outro triplicar? Se eu não enxergar essa proporcionalidade aí como números inteiros? Se, por exemplo, um dobra e outro triplica, o expoente aí ele não é mais um número inteiro, ele vai ser um número decimal. Aí a gente não vai conseguir fazer, tá certo? Com uma matemática simples, digamos assim. Eu ia precisar de um logaritmo, de vários logs,
aí ia dar bem mais trabalho e geralmente esse não é o costume. Até porque, em geral, a proporcionalidade é com números inteiros. É difícil você encontrar uma proporcionalidade com aquele expoente sendo decimal. Então, na grande maioria dos casos, se não todos, você vai conseguir fazer desse jeito. Beleza? Ó, vamos fazer essa questão 2. Questão 2 é a volta. Tá certo? Ali foi aí, desce a volta. Se liga. Uma reação genérica em fase gasosa apresenta a cinética descrita abaixo. Então, ele me deu a reação e já disse que a velocidade, quem é? É uma constante que multiplica a concentração de A ao quadrado, que multiplica a concentração de quem? De B. Então, já foi medido isso. Ou seja, galera, a velocidade é proporcional à concentração de A ao quadrado, beleza? E a velocidade ela é proporcional à concentração de B. Ou seja, o que acontecer com a concentração de A, com a velocidade acontece ao quadrado. O que acontecer com a concentração de B, acontece com a velocidade no mesmo fator. Então a gente vai usar essa dependência aí, tá bom? Para poder encontrar esses valores x e y aí que a questão está me pedindo. Como assim? Se você quiser, você pode equacionar, botar um monte de equação e fazer, mas a gente vai pensar o seguinte. Se liga, da linha 1 para a linha 2, o que está acontecendo? A concentração de B está constante. Então, se a velocidade mudar, só está mudando por causa de quem? De A. Nesse caso, a concentração de A está dobrando. Como eu sei que a proporcionalidade com A é ao quadrado, o que acontecer com A, com a velocidade acontece ao quadrado. Ou seja, se a concentração de A dobrou, é porque a velocidade dobrou ao quadrado. Ou seja, aumentou 4 vezes, certo? Já no caso de B, eu vou analisar o quê? Eu vou analisar a primeira, certo? Eu vou analisar a... Na verdade, não. Eu vou analisar a segunda... desculpa. A segunda com a última. Por quê? Porque da 2 para 4, a concentração de A ficou o quê? Constante. Tá certo? E aí, o que é que acontece? Da segunda para a última, a concentração de B dobrou. E de acordo com a lei da velocidade, o que acontecer com B também acontece com a velocidade. Então, daqui para cá, a concentração também dobra. Então, como é que a gente resolve isso? Então, vamos lá. Segundo a minha análise, o x é igual a 2 vezes 2 ao quadrado, né? Que multiplica 3 vezes 10 a menos 5. Ou seja, o x vai ser quanto? 4 vezes 3 vezes 10 a menos 5. Isso vai me dar um x igual a 12 vezes 10 a menos 5. Já o y, ele é 2 vezes o valor de x, tá certo? Se eu achei que x é 12 vezes 10 a menos 5, então vai ser 2 vezes 12 vezes 10 a menos 5. Então, meu y, quanto é que é? 24 vezes 10 a menos 5, tá certo? Então, o x é 12 vezes 10 a menos 5, o y é 24 vezes 10 a menos 5, resposta letra D de dado. Tá, galera? Então foi tipo uma questão voltando, né? Como eu falo. Né? Na questão primeira que a gente fez, a gente tinha os dados e queria a lei da velocidade. Agora a gente tem a lei da velocidade e queria descobrir algum dado que estaria faltando na minha questão, tá? Mas a ideia é a mesma, é ficar comparando e analisar essa proporcionalidade. Tranquilo, galera? Beleza? Então, vamos embora. Então, deixa eu falar aqui agora de alguns tipos de reação que você pode encontrar, certo? E algumas formas de encontrar a lei de velocidade dessas reações, tá, galera? Então, veja, as reações químicas a gente pode classificar ela de duas formas. Ou são reações elementares, ou são reações não, que a gente fala, elementares, tá certo? O que é uma reação elementar?
Reações elementares são reações que acontecem em uma única etapa, tá, galera? Embora a gente veja na reação, lá na equação, que A reage com B e forma C, pode ser que entre o A e o B virar C, existam vários processos, tá certo? Dentro de uma reação, ou seja, existam várias etapas, beleza? Daqui a pouco eu mostro algumas específicas. Mas existem algumas poucas reações, tá, galera? Não são muitas, não, que acontecem em uma única só etapa. Ou seja, A se junta com B e vira X, acabou-se. Então, uma única etapa, esse processo ocorre. Quando você tem uma reação que a gente chama de elementar, nesse caso específico, na lei de velocidade, o expoente das concentrações vai ser exatamente o coeficiente estequiométrico, mas só se a reação for elementar. Como é que eu sei que uma reação é elementar? Galera, só olhando não dá para saber. Então, a questão, ela vai ter que te informar. Tipo assim, considere a reação elementar, a reação tal é elementar, ou então, a reação acontece em uma única etapa. Então, se a questão te der indícios de que ela é elementar, aí você pode colocar sem medo o coeficiente das concentrações na lei de velocidade como sendo os coeficientes estequiométricos, mas só nesse caso. Se não for elementar, eu não posso fazer, tá bom? Se a reação é não elementar, é porque ela não acontece em uma única etapa, ela acontece em várias etapas, tá certo? Por exemplo, quando a gente pega aqui NO2 mais CO, dando NO mais CO2. Então, primeiro, vê o que acontece na descrição, né, na caracterização da equação. Primeiro, duas moléculas do NO2 colidem uma com a outra. Tá. Quando elas colidem, elas formam o NO e o NO3. Depois, o NO3 colide com outra molécula de CO para então formar o NO2 mais o CO2, certo? Se você somar essas duas equações, eu vou ter minha equação global lá em cima. Mas eu percebo que, pelo que foi mostrado, a reação acontece em duas etapas. Primeiro acontece uma coisa, depois acontece outra. Beleza? Isso aí que é muito comum, tá certo? Reações mais complexas, mais complicadas, elas tendem a ocorrer em mais de uma etapa, certo? E aí é o seguinte, galera. Quando você tem várias etapas, sempre tem uma delas que é a mais lenta e as outras são rápidas. E aí o que é que a gente tem? Que a etapa lenta é sempre a etapa determinante da reação. Porque não adianta eu ter várias etapas muito rápidas se uma etapa é muito lenta, certo? Para a reação acontecer, beleza? O que é que tem que rolar? Tem que a etapa lenta acontecer. Eu costumo dizer que é um revezamento de 4 por 100. Quatro pessoas vão correr 100 metros. O que é que adianta eu ter três caras muito rápidos se um deles vai ser bem lento? Então, o tempo da prova vai ser mais perto do tempo do cara lento. Concorda? Então, sempre a etapa lenta vai ser a etapa determinante. Então, quando você tiver uma reação com várias etapas, para você determinar a lei de velocidade, basta você olhar a etapa lenta. Se eu olhar a etapa lenta aqui, galera, tá certo? Eu faço. Se a reação não é elementar, ela pode ser descrita em várias reações elementares. Então, cada etapazinha dessa é elementar. Aí você olha para a etapa lenta e escreve velocidade é igual a constante concentração do NO elevado a 2, que é o coeficiente estequiométrico. Beleza? Só se eu tiver a etapa lenta. Tá beleza, galera? Então, resumindo, a gente tem, antes de falar de molecularidade, a gente tem três formas de calcular a velocidade que a gente viu. A primeira é quando aparecer uma tabela. Apareceu uma tabela, você faz aquelas comparações. Dobrou, dobrou, triplicou, triplicou. Depois é se a questão lhe der uma reação que é elementar. Se ela for elementar, é o jeito mais fácil. É só você pegar a velocidade, concentração elevada aos coeficientes estequiométricos, se for elementar. Se a reação for dada em várias etapas, aí você olha só para a etapa lenta, que é a determinante, e na etapa lenta você faz velocidade, constante, concentração elevada aos coeficientes da etapa lenta, certo? Então, são as três formas que podem aparecer para você determinar a lei de velocidade. Tá bom? Tabela, elementar ou várias etapas. Confesso que a mais difícil seria a tabela, porque você tem uma análisezinha matemática. A elementar, direto, digamos assim, coeficiente
O expoente é o coeficiente estequiométrico. E as de várias etapas é só você olhar a lenta e colocar aqui o coeficiente, vai ser o expoente da lei da velocidade. Tá certo? Então, só para a gente terminar aqui, pessoal, deixa eu dar mais só uma definiçãozinha, que é de molecularidade ou ordem da reação. O que é molecularidade ou ordem da reação? Você vai escutar muito esse termo nas questões, certo? A ordem de uma reação, a molecularidade, é a soma dos expoentes encontrados na lei da ação das massas. Por exemplo, se você pegar uma velocidade onde é igual a constante, concentração elevado a 1, eu digo que essa reação ela é de primeira ordem. Se tem aqui, ó, concentração ela é constante vezes concentração elevada a 1 vezes concentração elevada a 1, soma todos os expoentes aqui da lei de velocidade. Não dá 2? Então ela é de segunda ordem. Concentração, velocidade, desculpa, é constante concentração ao quadrado vezes concentração a 1. Soma os expoentes, não dá 3? Então ela é de terceira ordem. Velocidade igual a K. Lembra que se tem K é porque o expoente da concentração é tudo zero. Então soma tudo do zero, tem que dar zero. Então isso são as ordens da reação. Eu posso falar de ordem global, que é essa que você está vendo. Eu posso falar de ordem em relação a uma espécie química. Por exemplo, olha essa equação daqui, ó. Essa reação, essa lei de velocidade. Eu posso dizer que a reação é de segunda ordem global, ou eu posso dizer que ela é de primeira ordem em relação ao N2 e de primeira ordem em relação ao H2, certo? Então a ordem em relação à espécie química é o próprio expoente. Olha para essa daqui. Eu posso dizer que ela é de terceira ordem global e eu posso dizer também que ela é de segunda ordem em relação ao H2 e é de primeira ordem em relação ao CO2. Tá certo? Então também é uma forma de falar. Beleza, galera? Então, para a gente finalizar aqui, vamos para mais uns exercícios. Vamos embora. Vê, se liga nessa questão. Diz assim, ó, a reação em 2NO mais 2H2, dando N2 mais 2H2O, realiza-se em duas etapas. Tá aí, etapa 1 e etapa 2. Triplicando-se a pressão do NO2, ou a concentração, e mantendo-se constante a do H2, tem um 2 aqui escondido, tá, galera? A velocidade vai aumentar em quanto? Ei, galera, vamos embora. Ó, se é uma reação que acontece em várias etapas, eu tenho que olhar para a etapa lenta, que é essa daqui. Beleza? Olhei para a etapa lenta, é só eu fazer o seguinte, velocidade é igual a quem? Constante, concentração das espécies químicas da etapa lenta, NO e H2, elevado aos coeficientes da etapa, 2 em 1. Então, como é uma reação que ocorre em várias etapas, é só olhar para a lenta e descobrir a lei de velocidade, tá certo? Então, vamos lá, deixa eu escrever aqui embaixo. Maior velocidade, constante, concentração de NO quadrado vezes concentração de H2 elevado a 1. Olha o que a questão está dizendo. Se eu triplico a pressão do NO2. Galera, pressão de gás é proporcional à concentração dele, tá certo? Se eu digo que a pressão está triplicando, é porque a quantidade de gás está triplicando também. Ou seja, a concentração do gás também está triplicando. Ele está dizendo o seguinte, se eu chego aqui, pego a concentração do NO, triplico ela, e pego a concentração do H2, não faço nada, ou seja, multiplico por 1, o que é que vai acontecer com a velocidade? Galera, certo? O que é que a gente tem aqui, ó? A velocidade, deixa eu até botar de outra cor. A velocidade, ela é proporcional à concentração do NO ao quadrado. E a velocidade é proporcional à concentração do H2 elevado a 1. Se a concentração do H2 não vai mudar, eu nem olho para ele. Eu foco só no NO. Como assim? Se a concentração do NO triplicar, galera, como a dependência da velocidade com o NO é ao quadrado, o que acontecer com o NO vai acontecer com a velocidade ao quadrado. Então, se a concentração do NO
aumenta 3 vezes, é porque a concentração, desculpa, a velocidade aumenta 3 ao quadrado. E 3 ao quadrado é o que, galera? 9 vezes. Então, nesse caso, se a concentração do NO triplica, a velocidade triplica 2 vezes, ou seja, aumenta 9 vezes. Então, resposta letra C. Se você alterasse a concentração do H2 também, era só você somar os dois fatores, tá, galera? Por exemplo, imagina que a concentração do NO, vou botar aqui, ó, triplicasse e a concentração do H2 dobrasse. Como é que você faria isso? Bom, aí ficaria assim, o NO, a dependência é ao quadrado, então a velocidade aumenta 9 vezes. Do H2, como a dependência é elevada à primeira potência, se a concentração do H2 dobra, a velocidade também dobra. Então, com essas duas alterações, o que é que ia acontecer? Devido ao NO, a velocidade aumentava 9 vezes, e devido ao H2, ela dobrava. Se aumenta 9 e depois dobra, é só você somar não, né? Só você multiplicar as duas influências. Quer dizer que a velocidade vai dobrar e vai aumentar 2 vezes, ou seja, ela vai aumentar 18 vezes. E isso era se as duas concentrações mudassem. Mas a gente vai ficar só com essa resposta aqui 9, porque só foi o NO que sofreu alteração. Beleza, galera? Então tem aí uma matemáticazinha por trás, tá certo? Mas é muito mais proporcionalidade. E a parte cinética não tem muito o que fazer, é só isso mesmo. Analisar a tabela, certo? Proporcionalidade. Se a reação for elemental, o que é que a gente faz? A gente escreve direto, digamos assim. Concentração é expoente, coeficiente estequiométrico, mesma coisa. E se a reação ela for em várias etapas, é só você olhar a etapa lenta. Olhando a etapa lenta, você consegue determinar a lei da velocidade, porque ela vai ser a determinante. Aí você faz velocidade é igual a constante vezes a concentração das espécies da etapa lenta. Certo, galera? Então, com isso aí, a gente termina a nossa aulinha de cinética, nosso assunto de cinética, tá bom? Como eu falei para vocês, essa partezinha aí é possível de cair, tá certo? Tem algumas definições que vale a pena a gente estar atento, mas lembrando que a parte de fatores que interferem a velocidade é de fato a mais importante, mas a gente não podia deixar de fora esse finalzinho. Beleza, galera? Tá certo? Então, valeu aí, bons estudos a todos, tá certo? Semana que vem a gente continua aí nossa partezinha de orgânica também. Vamos voltar a falar de orgânica, vamos falar mais físico-química, certo? Daqui a pouquinho a gente está terminando o nosso conteúdo. Tá bom, galera? Abraço para vocês, fiquem com Deus, bons estudos, tá certo? E daqui a pouco a gente tá junto de novo, beleza? Valeu, galera. Tchau, tchau.